Olá para todos vocês que estão chegando até esse vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou apresentar para vocês um projeto de energia solar off-grid com 6 painéis solares de 150 watts. Projetinho bem completo, daquela forma que eu sempre ensino aqui para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês esse projeto completo, onde vamos ver aqui qual a ligação desses painéis, quais são os cabos que a gente vai utilizar e quanto será esse disjuntor DC que vai ficar entre os painéis e o controlador de carga. Vamos ver também a capacidade desse controlador de carga, de quanto é que ele tem que ser para que ele suporte aí a ligação desses painéis. Vamos ver também aqui, ó, de quanto é que tem que ser esse DPS, como fazer a ligação desse DPS aqui no sistema de energia solar off-grid. Também vamos ver como fazer todas as ligações do sistema de aterramento. Vamos ver a capacidade do banco de baterias para que ele consiga manter esse sistema e também que os painéis consigam carregar esse banco de baterias com eficiência. Vamos ver quais cabos que a gente vai utilizar, qual a bitola deles. Vamos ver também o dimensionamento dos disjuntores DC. Esse que vai ficar aqui, ó, entre o controlador de carga e as baterias. E também desse outro que vai ficar entre as baterias e o inversor de tensão. Vamos ver também aqui a potência do inversor de tensão. Qual inversor que fica legal para que ele consiga manter aí essas cargas em funcionamento. Assim como também o dimensionamento do disjuntor AC. Esse disjuntor AC que ele vai ficar após o inversor de tensão. Então vou entregar para vocês esse projetinho aí completo, certo? Do início até o final. E vou estar deixando o link para que você faça o download, para que você baixe esse arquivo em PDF, para que também você tenha ele em mãos, para que você possa consultar, caso você queira montar esse sistema também para você. O link vai ficar na descrição desse vídeo e também no comentário fixo. Então, caso você gostou desse conteúdo que você vai ver aqui, já deixa esse like para fortalecer. Se você está chegando e ainda não é inscrito no canal, e quer continuar aqui aprendendo um pouco mais sobre energia solar, então aproveita esse momento, clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo com o nome inscreva-se. Do lado, clica aí no sininho para todas as notificações, para sempre que quando eu postar um vídeo aí você receba a notificação desse vídeo. E para iniciar, primeiro eu vou falar para vocês aí a respeito do banco de baterias. Vou mostrar aqui 3 opções de banco de baterias para que você veja aí qual deles que fica melhor para o seu perfil de uso. E depois a gente volta para cá, para fazer aqui todas essas ligações. Então, pessoal, vamos ver aí qual banco de baterias que fica melhor para esse sistema, de acordo com o seu perfil de uso. Vou mostrar para vocês aqui 3 opções. A iniciar por um banco de baterias com 2 baterias de 180 Ah. Então, vamos ver aqui o cálculo de baterias versus painéis, o quanto de potência de painéis que será necessário para carregar essas baterias com eficiência. Como o nosso banco de baterias será em 24 volts, então essas baterias elas estarão ligadas em série, e a ligação em série a gente vai somar o valor de tensão dessas baterias. 12 volts dessa com mais 12 volts dessa daqui, teremos 24 volts, e a corrente permanecerá a mesma. Então, se eu tenho 180 Ah de cada bateria, terei um banco de baterias com 24 volts e 180 Ah em baterias. Então precisamos de um valor de 10% desse valor total aqui para que elas consigam carregar com eficiência. Então esses 10% será igual a 18 Ah. Então para a gente fazer o cálculo aqui, vamos pegar os 18 amperes vezes o valor de tensão que será necessário para carregar essas baterias, que em 24 volts esse valor será 28,8 volts, que é a tensão de carga e equalização. Então vamos multiplicar aqui esse valor de 18 amperes vezes 28,8 volts. Encontraremos aqui um valor de potência de 518 watts, que seria o necessário caso tivéssemos esse valor constante para que a gente conseguisse carregar aqui essas baterias com eficiência. Como na geração temos diversas perdas, é sempre importante a gente colocar aí um pouco a mais de painéis. É o chamado fator de segurança. Então a gente pode colocar entre 20% e 30% a mais de painéis. Então, pessoal, vamos seguir com o cálculo. Vamos pegar aqui esses 518 watts e vamos multiplicar por 1,3, que representará aí esses 30%. Caso você não queira colocar os 30% a mais de painéis, você acha que 20% fica legal? Então você vai colocar aqui, ó, 1,2. Então o resultado dessa multiplicação aqui será igual a 674 watts, que será o valor aí de potência corrigido, que será o necessário para que você consiga carregar esse banco de baterias aqui com eficiência. E como nós temos nesse projeto 6 painéis de 150 watts, então nós teremos uma capacidade total de 900 watts de geração. E se a gente aqui, ó, subtrair esse valor, né, de 900 watts menos
esses 674 watts que serão necessários para carregar essas baterias, a gente vai ficar com um valor aqui, ó, de 226 watts, que é o que a gente pode utilizar de equipamentos ao mesmo tempo que essas baterias são carregadas. Então fica como resumo aqui, né? Desses 900 watts, ficaremos com 674 watts para carregar as baterias, 226 watts para que a gente use de equipamentos ao mesmo tempo. E ali, pessoal, por volta de 11 horas, meio-dia ou 1 hora da tarde, quando o sistema estiver aí no máximo, né, no pico da geração, suas baterias com certeza já vão estar totalmente carregadas. Então você pode, nesse momento, até utilizar mais equipamentos no sistema. Você poderá estar utilizando aí uma potência de equipamentos próximo aqui a essa potência máxima de geração dos painéis que você tem. E até, pessoal, em algum momento, alguma carga aí que você possa utilizar que possa exceder. Eu recomendo que no máximo aqui você possa utilizar aí no máximo 1.100 watts. Isso durante um curto período, certo? Você tem algum equipamento que você vai ligar ali próximo da hora do almoço que vai exceder essa capacidade aí dos painéis, mas que seja, né, rapidinho. Você não vai exigir uma descarga profunda das baterias por ser um período curto e o seu sistema aí ele suportará. E lá no final da tarde, pessoal, quando essa geração estiver finalizando, né, por volta das 3h30, 4 horas da tarde ou até mesmo 5 horas da tarde, aí você já tem que pensar em utilizar esse seu sistema aqui, as suas baterias, você descarregar elas no regime de C20. E o que significa isso? Você vai pegar a capacidade total do seu banco de baterias, que é 180 Ah, vai dividir por 20 e você vai encontrar um valor de corrente ali que seria o ideal para você estar drenando aí das suas baterias. Seria 9 ampere-horas, para que você mantivesse aí nesse regime. Você transformando aqui esse valor de corrente para a potência de equipamentos, então você vai pegar aqui, ó, multiplicar, né, os 9 amperes vezes o valor de tensão nominal aí do banco de baterias. Então você pode estar utilizando aí 216 watts em equipamentos para que você se mantenha dentro desse regime de C20 e você possa chegar a ter uma autonomia de até 6 horas. Isso, pessoal, eu falo você descarregando aí a sua bateria entre 20% e 30%, certo? Você pode chegar a esse valor aqui de ter essa autonomia aí esperada mais ou menos aqui. Então, já apresentada essa primeira opção de banco de baterias, que eu já falo para vocês que é a opção aí mais equilibrada para que você utilize no seu sistema, vamos apresentar aqui agora duas outras opções, uma opção aí com a capacidade menor e outra com a capacidade maior aí do seu banco de baterias. Então vamos para a segunda opção. Então essa opção aqui, pessoal, com duas baterias de 150 Ah, certo? Então vamos ver aí como é que fica, né, esse caso aqui com esse banco de baterias. Você vai ter que ter aqui, ó, 561 watts para que você consiga carregar as baterias com eficiência e vai sobrar 339 watts para que você use aí de equipamentos ao mesmo tempo que você carrega as baterias. Então nesse caso aqui é que você vai querer um pouco menos de autonomia à noite, mas que você utiliza mais cargas durante o dia. Então ficaria legal esse banco de baterias aqui para você. E lá no período do final de tarde e início de noite, né, para que você utilize elas no regime em C20, então você vai dividir aí a capacidade máxima do banco de baterias, que é 150 Ah, dividido por 20, então você terá uma capacidade ali de drenar das baterias 7,5 ampere-hora. Isso aqui em potência de equipamentos, né, será 180 watts, para que você também aí consiga chegar a uma autonomia próxima aqui de 6 horas. E vamos ver agora a terceira opção de banco de baterias, que é uma opção aí, um banco de baterias com maior capacidade, certo? Ele é duas baterias aqui, ó, de 200 ampere-hora. Então vamos ver aqui como é que fica. A gente necessita aqui, ó, para isso, 748 watts para que você consiga carregar elas com eficiência e vai sobrar apenas 152 watts para que você possa utilizar de equipamentos ao mesmo tempo que você vai carregar essas baterias. E lá no finalzinho de tarde e início de noite, para você utilizar elas aí no regime de descarga em C20, né, vai dividir aí, no caso, os 200 ampere-hora de capacidade por 20, você terá 10 ampere-hora para você drenar aí das suas baterias, e isso, né, transformando aqui em potência de equipamentos, será 240 watts. Mais uma vez, para que você tenha essa autonomia aí estimada de no máximo aqui 6 horas. Então pronto, pessoal, apresentado aí para vocês as três opções de banco de baterias. Eu ressalto mais uma vez aqui a importância de você utilizar aí seu sistema de acordo, né? Você saber utilizar. Você tem que ter ali a quantidade de painéis, você tem que saber o quanto que seus painéis conseguem carregar de baterias,
o quanto que você vai utilizar aí de equipamentos ao mesmo tempo que ela vai estar carregando, certo? Para que você não force aí o seu banco de baterias. E quando seu banco de baterias ali no período do dia, né, um dia legal de geração, ele já estiver carregado, aí sim você vai poder estar utilizando mais equipamentos, próximo ali à quantidade máxima que você tem de potência dos seus painéis, e também um pouquinho a mais que você pode estar utilizando aí em algum período, né? Claro, rapidinho, para que você não force ali, não cause uma descarga profunda no seu banco de baterias e os painéis eles não consigam entregar essa potência. E também o mais importante aqui, o regime da descarga em C20, para que você tenha umas baterias aí com uma boa autonomia e também que essas baterias durem bastante nos seus sistemas de energia solar off-grid. Então, pessoal, concluído aqui, vamos voltar lá para a gente fazer agora todas as ligações ali no nosso projeto e você acompanhar aí o passo a passo. Então, pessoal, voltando aqui para a gente ver agora todas as ligações, o passo a passo aqui, que é bem importante aí você acompanhar e tirar todas as suas dúvidas. Primeiro eu tenho que falar para vocês aqui dos dados elétricos, né, desses painéis que a gente vai utilizar aí de 150 watts, para que a gente consiga fazer também aqui os cálculos depois. Então veja só aqui, ó, potência máxima aí desses painéis, 150 watts pico, a tensão de operação deles, 17,9 volts, a corrente de operação, 8,38 amperes, a tensão deles em circuito aberto, 22,3 volts, e a corrente máxima, que é a chamada corrente de curto-circuito, 8,82 amperes. Já adianto para vocês que para base de cálculo, a gente vai utilizar tanto a tensão máxima aqui, quanto essa corrente máxima, certo? Esse controlador de carga que a gente vai utilizar aqui, que eu estou utilizando ele aqui de exemplo, é o Extra da EPV, né? A referência dele é essa daqui, ó, 4210N, ele é de 40 amperes. Para um banco de baterias em 24 volts, que a gente vai utilizar aqui para esse sistema, ele suporta, na realidade ele consegue entregar até 1040 watts em potência para o sistema. E claro, respeitando a tensão máxima de entrada aí que esse controlador suporta, que é os 100 volts do arranjo aqui da ligação dos painéis. Então, pessoal, já vamos ver aqui o banco de baterias. Como eu falei para vocês lá na demonstração, aí, o mais equilibrado são com baterias de 180 amperes. Então, serão as baterias que eu vou utilizar aqui para esse sistema. Para iniciar, vamos fazer a ligação delas, né, que é a ligação em série, para que forme aí o banco de baterias em 24 volts. Então, vamos pegar aqui, ó, positivo dessa bateria aqui e ligar com o negativo dessa outra bateria. Nas extremidades aqui, a gente vai pegar o positivo dessa primeira bateria, vamos ligar aqui até o barramento positivo. E na outra extremidade, vamos pegar aqui o negativo dessa bateria e ligar até esse barramento aqui negativo. Esses cabos aqui serão de 25 milímetros, que suportam aí, em média 89 amperes. E seguindo com as ligações, pessoal, vamos pegar aqui o positivo desse barramento e vamos levar até esse disjuntor DC, que vai ficar aqui entre o controlador de carga e as baterias. Pegando também aqui o cabo negativo. Esses cabos aqui, pessoal, eles serão cabos de 10 milímetros, que suportam algo em torno aí de 55 amperes. E esse disjuntor aqui, pessoal, será um disjuntor de 50 amperes. Então ele já com capacidade acima do que o controlador de carga aqui consegue entregar para o sistema, certo? Então será um disjuntor bipolar DC de 50 amperes, que ele vai servir aqui mais como uma chave. Liga e desliga, para que possa facilitar aí caso você venha fazer alguma manutenção nesse sistema, para que você não tenha que estar desconectando os cabos, né, que corre mais risco aí de você causar um acidente. E importante também, pessoal, que você utilize aqui, ó, esses cabos, né, esses pares de cabo aí da mesma distância. O recomendado aqui do banco de baterias para o controlador de carga, ele seja de no máximo 1 metro de distância, certo? E o ideal seria que fosse 50 centímetros. Caso você possa utilizar esse cabo com essa distância de 50 centímetros, será o ideal. E você utilize sempre pares de cabo, né? Por exemplo, esse positivo aqui até o barramento, esse negativo até o barramento, eles sejam do mesmo tamanho, assim como esses daqui, que chega até o disjuntor, também sejam do mesmo tamanho. E outra questão, é importante também quando você estiver fazendo as ligações, que esse disjuntor aqui ele esteja na posição de desligado. Só após você concluir a ligação aí que você, claro, vai ligar ele para que o controlador de carga comece a funcionar. Então, pessoal, seguindo aqui com as ligações, vamos pegar positivo e negativo e levar aqui até os bornes, né, de entrada aqui das baterias no controlador de carga. E esses cabos também serão aí de 10 milímetros, certo? Seguindo aqui, né, de acordo com esses aqui de baixo. Então aqui nesse momento, a gente já poderia
ligar esse disjuntor aqui para que o controlador de carga ele já reconhecesse aqui, né, a tensão do banco de baterias, para que seria a tensão aí que ele iria trabalhar. Então pronto, pessoal, concluída aqui essa ligação, então a gente já pode vir para a ligação aqui dos painéis, certo? Né, primeira parte, o importante é a gente iniciar sempre pela ligação aí das baterias até o controlador de carga. E agora sim, a gente vem aqui para a ligação dos painéis, onde vamos fazer aqui a ligação série paralelo, onde vamos fazer aqui ó, dois conjuntos, duas strings de 3 painéis ligados em série, e depois vamos ligar essas duas strings em paralelo, certo? Vamos iniciar aí por esse primeiro painel, onde vamos pegar aqui ó, o negativo dele, vamos deixar ele aqui, e vamos fazer a série agora do primeiro painel, ligando o positivo dele ao negativo do segundo painel. E continuando aqui, vamos pegar o positivo desse segundo painel e ligar o negativo do terceiro painel. E nessa outra extremidade, vamos pegar aqui o positivo do terceiro painel e vamos deixar aqui do lado. Então, nessa primeira ligação aqui, pessoal, essa ligação em série, a gente vai somar os valores de tensão aqui desses painéis e o valor de corrente deles vai permanecer. Então, o valor de corrente, né? Esse valor máximo aqui, 8,82 amperes, vai permanecer. E vamos somar aí esse valor de tensão, né, de 22,3 volts. Então chegará uma soma aí de 66,9 volts. Então vamos descer agora para essa segunda string, para a gente fazer aqui as ligações. Então vamos pegar aqui o negativo desse painel número 4. Vamos deixar ele aqui próximo ao negativo aqui dessa primeira string, certo? Vamos fazer a série aqui agora do painel 4 com o painel 5, positivo do painel 4 com o negativo do painel 5, e continuando, o positivo do painel 5 com o negativo aqui do painel 6, e do painel 6 aqui o positivo, a gente vai pegar o positivo e vai levar ele para próximo aqui do positivo dessa outra string. Então, da mesma forma, dessa string aqui de cima, teremos um valor de tensão aqui de 66,9 volts, e a corrente continua 8,82 amperes. Aí agora sim, a gente vai fazer aqui a ligação em paralelo entre eles. Então vamos utilizar aqui conectores MC4 em Y, certo? Esse daqui é o conector MC4, o macho, para ele fazer aqui a conexão com os conectores fêmeas. E nesse outro lado aqui, um conector MC4 em Y, o fêmea, para que ele faça o fechamento aqui com esses conectores macho, certo? E assim fazendo o fechamento agora em paralelo. Aí nesse fechamento em paralelo aí, essa ligação em paralelo desses painéis, então vai permanecer agora o valor de tensão, certo? Os 66,9 volts. E agora a gente vai somar o valor de corrente. Então a gente vai somar aqui agora 8,82 amperes daqui com 8,82 amperes daqui. Então na ligação final aqui que vai descer para o controlador de carga, a gente vai ter 66,9 volts e 17,64 amperes. Então vamos continuar com a ligação, onde vamos pegar aqui o positivo, levando até o disjuntor DC, e o negativo também até o disjuntor DC. Esses cabos aqui serão cabos de 4 milímetros, que eles vão suportar até 28 amperes. Então já com bastante sobra, já que vai descer aqui apenas 17,64 amperes. E esse disjuntor, pessoal, será um disjuntor DC bipolar de 25 amperes, certo? Ele vai ficar legal aí para que você consiga fazer a proteção aí desse seu sistema. Continuando aqui com a ligação após o disjuntor, então você vai pegar positivo e negativo e vai levar aqui até os bornes de entrada dos painéis desse controlador de carga. E agora sim, a gente vai fazer a ligação aqui do DPS. Então a ligação do DPS será após, né, o disjuntor DC. Então ele vai ficar em série e não em paralelo, certo? Então vamos derivar aqui, ó. Então vamos derivar esse negativo aqui após o disjuntor e levar até o negativo do DPS. Também derivar aqui o positivo e levar até o positivo do DPS. Para esse sistema aqui, pessoal, eu vou utilizar um DPS de 40 kA, um DPS DC também de 40 kA. Porém, se você mora na zona rural, um lugar bem afastado, eu recomendo que você utilize DPS de 60 kA ou até mesmo 80 kA, pois você está num lugar que é bem mais vulnerável aí à ação dos raios. E se você mora na cidade, num local que já tenha diversas proteções, tem antenas de telefonia, tenha outros para-raios aí até mesmo da concessionária, você pode utilizar até um DPS de 20 kA que vai lhe atender, certo? Mas como recomendação minha,
ou 40 kA, ou se você mora na zona rural, 60 kA acima. E na saída do DPS aqui a gente vai conectar um cabo terra até esse barramento, onde será a junção aqui de todos os cabos terra que utilizaremos aqui nesse nosso sistema, certo? E daqui desceremos com um cabo até essas hastes, e esse cabo aqui é cabo de 4 milímetros, ele vai acompanhar esse cabo aqui, a bitola desse cabo que desce dos painéis. Se aqui fosse 6 milímetros, esse também seria 6 milímetros. E eu aproveito e falo para vocês aqui a respeito agora do sistema de aterramento. Nesse caso aqui, essa demonstração, estou utilizando o sistema de aterramento básico, certo? Onde ele é composto por 3 hastes de cobre de 1,5 m cada, e a ligação entre elas aqui, ó, a distância mínima recomendada, mínima, certo? Se você tiver mais espaço no seu terreno, você pode colocar essa distância aí maior, mas que seja pelo menos 1,5 m da distância de uma haste para outra. Assim como também, se você quiser ligar hastes maiores, você pode estar ligando. Quanto maior e essa distância também maior, será legal. É claro que o legal seria se você tivesse instrumentos de medição, né, o caso do terrômetro, para que você fizesse aí a medição de resistência e você comprovasse exatamente aí que o seu sistema ficou legal. Mas com certeza, você utilizando esse básico aqui, você já vai ter um sistema de aterramento aí que ele vai estar tranquilo, certo? Vai atender aí o mínimo necessário. E também vamos fazer aqui o aterramento da estrutura dos painéis. É importantíssimo que você passe um cabo aí entre os painéis e desça com ele também até esse barramento aqui, né, para fazer essa junção aí e descer para o sistema principal. E esse cabo também ele vai ser de 4 milímetros, certo? Outra parte do aterramento aqui que a gente deve fazer também é o aterramento aqui do polo negativo do sistema, né? Todo polo negativo ele vai estar aterrado. Caso o inversor ele venha ter algum problema e dê algum retorno de corrente alternada para essa parte aqui contínua, então se você tiver com esse negativo aterrado, ele vai proteger aí todo o seu sistema, descarregando essa corrente aqui para o sistema de aterramento. Então é importante a gente fazer também esse aterramento, certo? E esse controlador de carga aqui, ó, como vocês podem observar, ele também tem um ponto aqui, ó, na carcaça dele, um ponto de aterramento. Então você também pode estar reforçando e fazendo esse aterramento aí, para completar. Então pronto, pessoal, concluído aqui todas as ligações desse sistema de aterramento. Vamos seguir agora com as ligações aqui do banco de baterias até o inversor de tensão. Então vamos pegar cabos aqui, ó, do barramento positivo, levar até esse disjuntor DC que vai ficar aqui entre as baterias e o inversor de tensão, assim como também o cabo negativo, certo? E esses cabos aqui, pessoal, serão cabos de 16 milímetros que suportarão aí em média até 66 amperes. E esse disjuntor aqui, ó, ele vai ser um disjuntor DC bipolar de 50 amperes. Como falei lá no dimensionamento aqui do banco de baterias, esse sistema é legal para que você consiga utilizar aí no máximo 1.100 watts em equipamentos, certo? Isso em períodos curtos, né? E legal assim, em regime contínuo, que você respeite, né, a questão da período de carregamento das baterias, e quando as baterias estiverem carregadas, que você utilize cargas aí próximo aos 900 watts, que é a potência máxima aqui que os painéis conseguem entregar para o sistema. Então, para que a gente chegue aqui a esse valor de 50 amperes aqui desse disjuntor, então a gente vai ter que fazer o seguinte: dividir os 1.100 watts pelo valor de tensão nominal aí do banco de baterias, que é 24 volts. Então a gente vai encontrar um valor aqui de 45,8 amperes. Então por isso que a gente vai utilizar esse disjuntor aqui de 50 amperes, que é a capacidade do disjuntor acima, mais próximo aí desse valor encontrado. Então seguindo aqui com as ligações, certo? O negativo até o inversor de tensão e o positivo também até o inversor de tensão aqui nos bornes. E esses cabos continuarão sendo aqui, ó, de 16 milímetros, que suportam aí até os 65 amperes. E é importante, pessoal, falar para vocês aqui agora da capacidade desse inversor de tensão. Esse inversor de tensão ele deve ter uma potência aí de 1.500 watts reais, pelo menos, para que você consiga utilizar aí, né, até esses 1.200 watts ou até mesmo esses 900 watts aí de forma contínua, que ele vai suportar tranquilamente. E agora, pessoal, seguindo aqui, né, após o inversor de tensão, então ele vai sair aí com as duas fases. Então essas duas fases serão ligadas aqui até esse disjuntor bipolar AC, e esses cabos serão cabos de 2,5 milímetros, que conseguem suportar aí até em torno de 23 amperes. Já são esses cabos aí que normalmente a gente utiliza aí nas tomadas das nossas residências. E após esse disjuntor, a gente vai sair aí com as duas fases,
também até essa tomada aqui, que vai representar aí as tomadas da nossa residência. E claro também que aqui é importante, né, que nessas tomadas você também aí utilize o aterramento, esse aterramento que você já utiliza aí da concessionária, certo? Você vai deixar aí que vai proteger aí seus equipamentos. Então, pessoal, para fazer o dimensionamento aqui desse disjuntor, a gente vai fazer o seguinte: se você utilizar esse inversor aqui, ele com saída em 220 volts, você vai dividir os 1.100 watts, dividir por 220, então você terá um valor de corrente aí de 5 amperes, certo? E o disjuntor, né, encontrado no comércio aí com esse valor de corrente mais próximo, acima, será o disjuntor bipolar AC de 6 amperes. Então, em 220, você vai utilizar aí um disjuntor bipolar AC de 6 amperes. E se você for utilizar esse inversor aqui com a tensão de saída em 110 volts, então você vai dividir, certo, os 1.100 watts dividido por a tensão de 110 volts. Então você vai encontrar aí um valor de exatamente de 10 amperes, que será aqui o valor do disjuntor que você vai utilizar. Em 110 volts você vai utilizar um disjuntor bipolar AC de 10 amperes. E aqui também nesse sistema, caso você queira utilizar aí uma chave de transferência automática, então aqui no final você pode estar alimentando aqui primeiro essa chave de transferência automática, no exemplo aí de uma chave ATS, e também alimentando ela pela rede da concessionária para que você faça essa transferência aí entre as duas redes. Também já tem vídeo aí ensinando como você instalar essa chave de transferência ATS, como também tem vídeos aqui no canal ensinando como fazer uma chave de transferência automática aí com contadores, e também aqui nesse sistema, aqui nessas outras partes, você pode estar utilizando também aqui outros acessórios. Você pode estar utilizando aí watímetros, watímetro DC, aqui também na saída watímetro AC, para que você possa fazer um acompanhamento melhor aí da geração do seu sistema. E também já tem vídeos a respeito disso aqui no canal, certo? A instalação do watímetro DC, a instalação aí de watímetro AC. Então é só você procurar por esses vídeos aqui no canal que você vai encontrar. Então, pessoal, já peço para você que assistiu aqui, deixa esse like para fortalecer. E se você ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade. Vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, com o nome inscreva-se, clica nele. Do lado aí você clica aí no sininho para todas as notificações, para que quando eu postar um vídeo você receba essa notificação. Caso esse projeto aqui não seja o melhor para você, você pode ir aí nessa playlist que já tem aqui no canal, pesquisar por outros projetos, pode ser que já tenha um aí que seja o mais adequado para você. E também futuramente eu posso estar postando aí um vídeo a respeito de outro projeto que seja o melhor para você. Então um grande abraço a todos, fiquem com Deus e aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos.